Bem-vindo ao Adolescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. Começa mais uma semana, graças ao nosso bom Deus, aqui estamos juntos para ouvir o que Ele tem para dizer para a gente. Através das histórias registradas na Bíblia Sagrada, nós podemos tirar lições práticas para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E nós vamos aprender com os 3 evangelhos, mais uma vez, 2 histórias relatadas em Mateus capítulo 8, versinho 1 a 4, Marcos 1, 40 a 45 e Lucas 5, 12 a 26. E todas as referências do que eu falo, do que eu trago da Bíblia e da leitura complementar, que nessa semana vai estar no capítulo 27 do livro Desejado de Todas as Nações, ou também chamado O Libertador, tudinho tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Aproveitando, não se esqueça de no finalzinho você dar o seu joia, compartilhar para outros. Se os amigos ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, assim aumenta a divulgação do amor de Deus para outras pessoas. E vamos então acompanhar o que está escrito na nossa Bíblia? Pega aí, se você puder, ou então dá uma conferidinha. Está em Lucas. Eu reservei Lucas, eu vou me deter em Lucas pelo seguinte, porque Lucas traz as 2 histórias. Mateus e Marcos falam só do leproso. Lucas fala do leproso e em seguida do homem paralítico, qual a gente vai fazer um paralelo entre a história dos 2 nessa semana, tá bom? E a situação não era fácil não, hein, gente? Assim como não é, né? Nós estamos em um momento onde nós estamos acompanhando o que está acontecendo com pessoas, amigos, inclusive familiares, né, envolvidos com a Covid-19. E sabe que tem uma similaridade em relação à lepra do passado, né? Havia um isolamento. Claro que com a Covid, quando é detectada a doença, a pessoa fica em isolamento dentro de casa junto com a família. No caso da lepra no passado, como está descrito na Bíblia, não, a pessoa tinha que se isolar da família, ela tinha que sair de perto, porque a lepra era e ainda é contagiosa. E você está falando, ainda é, Raquel, mas não tem a lepra. A lepra hoje é chamada de hanseníase, eu tive a curiosidade de dar uma olhadinha, não é? Realmente, é tudo similar como a Bíblia conta, a pessoa vai tendo as manchas no início, aquelas manchas, o local vai perdendo a sensibilidade. Na verdade, a hanseníase, que é a lepra dita na Bíblia, ela atinge primeiro o sistema nervoso central e depois atinge a pele, que vai causando essas feridas e o corpo daquele leproso, segundo a Bíblia, estava já em decomposição. A situação era terrível, imagina, não é? Diz que era uma morte ambulante, inclusive o leproso tinha que gritar impuro, impuro no meio para as pessoas saírem de perto, porque era uma doença contagiosa. E ainda é, dizem os médicos, que ela só para de ser transmitida, né, de contagiar outras pessoas ao redor, a partir de quando se toma o primeiro medicamento, e aí já evita a transmissão. Mas antes não tinha isso, né? Não tinha esses cuidados que nós temos hoje em relação a esse tipo de doença. E a verdade é que era muito temida por todos. Não importa se era pobre, se era rico, assim como a Covid, né? Atinge a todos. E a lepra era algo que assustava muito. Se fosse um rei, teria que deixar o trono, abandonar a família, os amigos, o reino, todas as coisas, né? Então, o povo tinha muito medo. Agora, no caso do paralítico, vamos sair um pouquinho do leproso, vamos ao paralítico, então, que é contado ali em Lucas capítulo 5. O paralítico já não precisava ficar em isolamento, né? Os sintomas eram diferentes, os movimentos não eram obedecidos dos braços, de acordo com o relato, ele tinha a pele pálida, né? Como se estivesse caminhando para a morte. Realmente, a pele também já estava entrando em estado de putrefação. Olha a situação do paralítico e do leproso. E nessa semana nós vamos acompanhar como é que foi a trajetória desses 2 homens, criações diferentes, lares diferentes, vidas diferentes, expectativas semelhantes. Mas você acompanha comigo durante essa semana 2 relatos que a Bíblia deixa de pessoas que tinham algo em comum em relação à doença.
Tanto o leproso quanto o paralítico acreditavam, porque as pessoas acreditavam naquela época, que a doença deles era um juízo de Deus sobre o pecado que eles cometeram. Então era o dedo de Deus, era chamado de o açoite. É claro que há doenças que nós buscamos, é ou não é? Não cuidamos da alimentação, não fazemos exercício físico, não dormimos as horas que precisamos para o nosso corpo, vamos nos prejudicando, nos danificando, não só com cuidados físicos, mas mentais e espirituais. No caso do leproso, a Bíblia não relata, ela não diz a respeito das suas emoções, né, no que tange aos seus pecados também, mas do paralítico, sim. Ele era culpado de coisas que tinha cometido, de erros que tinha causado na sua própria vida, trazendo desgraças para si mesmo. Seja por coisas que acontecem nesse mundo devido ao pecado, sem a gente buscar, ou coisas que nós buscamos e prejudicamos a nós mesmos, nessa semana Deus tem lições importantes para trazer para a vida prática da gente. Mas olha, eu quero terminar o adolescente de hoje lembrando que o destaque dessa semana é que o seguinte, tanto a lepra quanto a paralisia, diz o relato, não eram tão terríveis como a hipocrisia e a incredulidade. Já pensou? Olha a situação daqueles homens, daqueles doentes, fisicamente falando, externamente falando, né? A pedra apodrecendo no corpo, a pele, naquela situação terrível, afastando-se das pessoas, outro, no caso do paralítico, junto, mas afastado do coração de todos, desanimados da vida, de viver, achando que não tinha esperança mais. E ainda a comparação é que a lepra e a paralisia não são tão terríveis quanto a hipocrisia e a incredulidade aos olhos de Deus. Então vamos comentar mais. Por que Deus destaca isso? Deus faz esse tipo de comparação, dá esse tom de gravidade, gente, para a incredulidade e hipocrisia. Terrível, gente hipócrita, é ou não é? Será que nós estamos sendo hipócritas em algum aspecto na vida? Vamos analisar de pertinho dentro do que Deus deixou escrito pra gente. Eu convido você a orar comigo hoje. Vamos orar? Bondoso Deus e bendito Pai, obrigada porque o Senhor deixou relatado essas duas histórias para o nosso crescimento nessa semana, aprendizado e saúde em todos os aspectos. Senhor, nos ajuda. Cuida de nós por dentro, sara a nossa falta de fé, a nossa incredulidade. E se há hipocrisia em algo que estamos falando e fazendo diferente, ao contrário daquilo que falamos, que o Senhor nos ajude a não sermos pessoas hipócritas e incoerentes. Livra-nos do mal, nos livra de todos esses males que nos atingem, porque o Senhor é bom e a sua bondade cura a alma da gente, limpa de verdade. Por isso agradecemos o seu toque nesta semana em todos os ouvintes do Adolescente. É o que eu te peço, Pai, e por tudo te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adolescente de hoje, lembrando de compartilhar o amor de Deus para outras pessoas. Não se esqueça, hein, que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.